Vibe Mundial FM. E hoje a gente vai conversar sobre a voz do corpo. Por que a voz do corpo? Será que o corpo realmente tem uma voz? Será que o corpo, de alguma forma, ele se expressa e faz com que a gente possa, aprendendo algumas coisas, conseguir decodificar essas informações do corpo? Então é sobre isso que a gente quer conversar hoje, e para que a gente entenda a importância do nosso corpo, é preciso que a gente converse um pouco sobre como se deu o surgimento da vida, como se deu o caminho até que a gente chegasse até aqui no planeta Terra. Como vocês devem saber, o ser humano foi a última espécie a habitar o planeta. Então a gente data de aproximadamente 90 mil anos. E tudo isso se deu através de um processo que começou há cerca de 13,5 bilhões de anos, com o chamado Big Bang, né? Aquela grande explosão. A gente aqui não vai entrar na questão filosófica ou religiosa em relação ao Big Bang, o que foi, quem foi que causou, quem deixou de causar, mas a gente sabe pela ciência que houve, em um determinado momento, uma grande explosão e que, de uma forma completamente ordenada, deu-se origem ao universo. Então, o planeta Terra, ele simplesmente só apareceu depois de quase 9 bilhões de anos. Então, o nosso planeta Terra, que a gente habita aqui hoje, ele tem somente 4,5 bilhões de anos. E quando esse planeta surgiu, ele não tinha condições de ter a vida aqui, porque era um planeta extremamente quente, com altas reações químicas, grandes explosões, e faltavam os elementos necessários para a vida aqui na Terra. Então esse planeta precisou passar por um esfriamento, precisou de adquirir alguns outros elementos químicos, como o carbono, o hidrogênio, o fósforo, para que possa e pudesse surgir a vida nesse planeta. De forma que somente depois de quase 1 bilhão de anos, né, de formação do planeta Terra, ou seja, há cerca de 3,5 bilhões de anos, é que finalmente vai surgir o primeiro ser vivo aqui no planeta, que são as células. E essas células, inicialmente, elas eram células normais e elas tinham um problema que era a incapacidade de passar os processos evolutivos que ela tinha adquirido para os seus outros familiares, né? Por quê? Porque essa célula só se reproduzia através de uma cópia idêntica dela. Então a natureza fez um grande salto de formar uma outra célula, que é a célula que vai constituir e formar todos os órgãos do nosso corpo. Então, gente, para que vocês entendam, o nosso corpo ele é formado por cerca de 15 trilhões de células, que têm origem há cerca de 3,5 bilhões de anos. Então, a gente é um agregado de um conjunto de células. Então, o que é importante que a gente entenda? Essas células, uma vez que elas surgiram, elas viviam isoladamente na natureza. Até que por algum motivo, elas resolvam trabalhar formando colônias. O que é uma colônia? É um conjunto de células. E uma vez isso tenha acontecido, as células começaram a entender que não tinha a mínima utilidade que todas elas fizessem a mesma função, né? Então, se a gente vive numa comunidade, e o exemplo é a nossa vida atual, a gente tem vários tipos de pessoas exercendo diferentes tipos de função.
A mesma coisa essas células fizeram na organização da sua vida. Então, o que elas resolveram fazer? Elas se distribuíram em funções. Então, uma parte, um conjunto de células ficou responsável por digerir, uma outra quantidade de células por se locomover, uma outra quantidade de células por respirar, e assim sucessivamente. Até que, finalmente, surgem os primeiros seres pluricelulares. E o que vem a ser um ser pluricelular? É um ser que contém uma grande quantidade de células. Então, o primeiro representante dos seres pluricelulares são os quinidários, que é a água viva. Então, a água viva, ela é o primeiro ser constituído por alguns milhões de células. Então, surge aí uma estrutura chamada sistema nervoso. Ou seja, surge um neurônio e, a partir daí, esse neurônio, essa rede de neurônios passa a ser o responsável pela informação. De forma que a natureza continua evoluindo nesses bilhões de anos, dando origem, então, aí aos vermes, aos invertebrados, aos vertebrados, até que finalmente a gente chega nos répteis. Então, quem são os répteis, né? Crocodilo, cobra, jacaré. São todos esses animais que, neste momento, eles já possuem um sistema que é o mesmo sistema que a gente tem. Então, neste momento da evolução, quando surgem os répteis, a gente desenvolve um primeiro cérebro, que é o cérebro que a gente chama de cérebro reptiliano. E é neste momento que esses animais vão passar a atuar através de mecanismos de luta e fuga, sendo gerenciado por um sistema que controla todo o funcionamento do nosso corpo. Então, se vocês pararem para analisar, este cérebro dá para a gente a condição de que a gente esteja aqui vivo sem que a gente tenha a mínima consciência do que está acontecendo no nosso corpo. Vibe Mundial.